Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do Foguetão. Eu e meu Ricardinho, eu ia dizer. Eu ia dizer, você é meu. Calma, bicho. Você é meu. Roda a vinheta. Estamos de volta, um oferecimento genuíno do Clube do Forró, do Clube do Axé, do Clube do Arrocha, do Clube do Funk, do Clube do Corporativo, do Clube da Música, do Clube do Esporte, do antigo Clube do Samba. Esta marca genuinamente sergipana que proporciona experiências incríveis, com altíssimo nível de qualidade e uma comunidade engajada, está oferecendo mais esse episódio do Foguetão. Inclusive, se você ler este QR Code ou clicar no link que está na descrição desse vídeo ou do seu aplicativo de música preferido, você vai ter acesso à loja do clube para poder escolher onde você quer ser feliz e viver experiências inesquecíveis com essa marca tão linda, não menos linda que a Bela Face, que pouco aparece por aqui, do meu amigo de fé, meu irmão camarada Ricardinho Sá. Eu? Essa foi boa, viu, papai? O vendedor está afiado. Você vem se aprimorando a cada episódio. Mal posso esperar pelo episódio 200. Afiado, inclusive, meu irmão. Inclusive, se eu não estiver enganado, diante destes olhos que esta linda terra há de comer, Ricardinho Sá, tenho quase certeza que quando esse episódio estiver indo ao ar, nós estaremos completando 3 anos de Foguetão, Ricardo. 3 anos, é isso mesmo. Que estrada. Tem uma estrada legal, né, velho? Caramba, 3 anos, nem parece que passou isso tudo. 3 anos, velho. Passa ligeiro. 132 episódios. 132 episódios. 132, mais de 132 pessoas já passaram, quase 150 pessoas. Pensou, bicho. Incrível, incrível. Nós temos diante das nossas mãos, dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, uma ferramenta poderosíssima que registra a história de pessoas espetaculares, na grande maioria das vezes de sergipanos espetaculares, né, Ricardo? Isso mesmo. Assim como meu amigo, o nosso convidado de hoje. Daqui dá pra ver que o pergaminho é considerável, viu? Não, calma, você deu essa olhadinha aqui, ó, então, o pergaminho do Eu homem. olhei de longe, viu? E deu pra ver. Né? Foi por isso que eu acelerei a introdução, para dar tempo, né? Agora eu entendi. Entendeu? Tudo é estratégia, meu amigo. Foco 100% em produtividade. Eu tô vendo. Foco 100% em performance. E manda bem nisso aí. E manda bem nisso aí. Aplicação de uma metodologia genuína, desenvolvida. Brincadeira, viu, gente? Vai ser desenvolvida. Eu tenho certeza que eu vou ser capacitado pelo nosso convidado de hoje. Um cara que tem como missão tornar as pessoas mais produtivas, realizadoras e felizes no trabalho e na vida. Estou extremamente curioso com essa colocação. Está aqui no pergaminho dele, tá? Contribuindo com o fim do estresse no mundo. Porra, isso é muito bom. Isso é poderoso. Isso é poderoso, meu amigo. Pujante. Meu amigo, eu tive um estresse hoje com o Guto. Vixe, mano. Aquele pingo de gente. Meu amigo, você não tem noção mesmo. Os dois guritão virado, valendo. A gente foi almoçar no restaurante. Só entre nós, viu? A gente foi almoçar. Vamos lá, só entre nós, vai. A gente foi almoçar no restaurante ontem. Rapidinho, viu? Irmão, os guris, pai, mãe, a gente terminou de almoçar, tá? Vamos ali na brinquedoteca. Velho, os guris desmontaram a brinquedoteca, pô. O piso aquele de tatame que encaixa, tá ligado? Meu irmão, os guris desencaixaram
todas as plaquinhas, empilharam uma plaquinha na outra, desmontaram as mesas, desmontaram os carrinhos, empilharam tudo certinho, que não sei o quê. Quando eu passei, oxê, meu irmão, todo mundo no restaurante rindo. Oxente, meu irmão, vocês são doidos, brother? Aí, Cris, vai vir aqui. Imagine, velho. 1h30 da tarde, eu e Cris, velho, montando uma brinquedoteca, juntando as placas e os guris tudo sentado, aí. Meu irmão, diga, velho. Aí eu acho engraçado Meu irmão, alguém... hoje de manhã foi um aperto de mente da porra. Esgoto! Fique quieto! Tá bom! E ele? Hã? E ele? A cara. Mano. Quando ele é cara sonsa da peste, meu irmão, quando ele fica enjoado, ele fica miando, parece um gato. Para de miar, porra! Meu irmão, você tá louco. Isso é estresse. Eu duvido nosso convidado de hoje tirar esse estresse. Esse eu quero ver. Esse eu quero E eu ver. acho engraçado, o pessoal aqui do estúdio vem dizer, vamos encomendar quando o seu? Ai, daí, o seu menino. É maravilhoso. É um espetáculo. Mas agora, os argumentos é pau são valendo. Os argumentos pra não ter também são muito bons. Inclusive, eu tô curioso pra saber se o Rafael, filho do nosso convidado, também é nessa pisadinha. Vamos ver. 7 anos. Fica, vixe, deve estar, meu amigo. Daquele jeito, né? Porque o nosso convidado de hoje também é o pai do Rafael, né? Rafael, 7 anos. E o nosso convidado de hoje também é fundador de uma ONG, né? Chamado Instituto O Mentor. Boa. Onde ele atua como voluntário há mais de 15 anos em 4 projetos de desenvolvimento pessoal, profissional, humano e com muito impacto social. Aí sim. Esse cara é consultor de empresas e mentor de líderes de alta performance empresarial e pessoal. E eu tô achando bacana que ele, né, enquanto os outros caras que são muito focados em performance e produtividade é muito, trabalho, performance, faturamento, venda, expansão, crescimento. Os caras insistem de maneira genuína de trazer o lado humano dessa construção e dessas relações pro game, né, Ricardinho? Isso aí. Ele atua na formação de líderes por todo o Brasil que buscam mais realizações profissionais e pessoais, mais uma vez, com mais qualidade de vida, mais tempo e mais paper no bolso e mais Pix possíveis na conta, Ricardinho Sá. Temos que trabalhar em busca do paper, irmão. Concorda, não? Demais. Não. Hã? Não. Ô, bicho, que você me induziu a concordar? Raciocine? Raciocine comigo? Não, A gente não trabalha em busca do paper. O paper é consequência. Não vê não. Você não. Você não. Está transformando o cenário nacional audiovisual do Brasil. Esse é o seu propósito. Mas o paper é bom. Oh, papai. É bom, claro que é bom. Não é, gente? Resultado do esforço, resultado do trabalho, né? Mas não é tudo. Mas não é tudo. Propósito sem resultado não existe não, irmão. Aí, tá vendo? Já viu? O resultado gera a possibilidade de você entregar um grande propósito social, inclusive. Sim. Né? Tenho certeza que também falaremos nesses aspectos, nessas vias, nesses caminhos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o meu amigo Alessio Bressano. Pai de Rafael, 7 anos. Diga uma coisa, Rafael é... Não. Tranquilão? Tranquilão. Sério, bicho? Sério. Puxou o pai, tranquilão, calmo. Meu organizado, amigo, estudioso, metódico. Quando eu escuto essas coisas, é que eu vejo que aqui se faz. Aqui se paga. Já diria a Dona Mari. Aqui se faz, aqui se paga. Tá vendo, Bruno? Tá vendo que eu passei? E aí, meu irmão? Obrigado por ter vindo. Pô, cara, obrigado, Brunão. Valeu, Ricardinho. Obrigado Tamo pelo junto, convite, cara. Pra mim é uma honra estar aqui. Pisar nesse palco aqui de tantas pessoas que já passaram por aqui. Sim. Fico muito lisonjeado com o convite e vamos bater esse papo aí, o que vier. Lindão, né? Sem roteiros, sem Boa, roteiros. Isso aí. Vamos lá. Velho, me diga uma coisa. Primeira pergunta. Quem é Alessio Bressano, sem dizer o que ele faz? Alessio Bressano é um cara extremamente incomodado e inquieto. E que busca sempre transformar tudo que está ao seu redor para melhor. Então, desde muito cedo, eu sempre tive sonhos. Cara, sabe qual foi um grande sonho que eu tive na minha vida desde pequeno, assim? Eu sempre tive um sonho de formar uma família. Sempre.
Eu sempre sonhei em ter filho, eu era guri, eu adorava guri. Eu adorava criança. E eu disse, meu irmão, imagina um dia que eu for pai, assim, vai ser um negócio... Então eu sou um cara, velho, eu sou um cara muito simples, já fiz muitos trabalhos pra fora, mas minha base continua sendo aqui, moro a 2 quilômetros da praia, faço minha caminhada, gosto de ver o mar sempre, então assim, tenho hábitos muito simples, muito tranquilos, mas eu sou um cara extremamente inquieto, velho. Ao mesmo tempo que eu gosto de ir na praia caminhar, eu quero transformar o mundo pra melhor de alguma forma, com tudo que eu faço. Então, esse é o Alessio, cara. E se dinheiro não fosse um problema, o que é que você faria? Exatamente o que eu tô fazendo hoje. Exatamente o que eu tô fazendo Muito hoje. bom. Inclusive, cara, você fez uma pergunta que eu faço pras pessoas. Se dinheiro não é um problema pra você, o que você estaria fazendo hoje? Porque essa resposta se conecta muito com o propósito, o sentido, o significado. E, cara, foi um negócio que eu nem planejei, cara. Eu não imaginei fazer o que eu faço hoje, assim. Foi um negócio que foi acontecendo. E, na verdade, foi muito a minha jornada. Né? Desde muito cedo, eu trabalho desde os 18 anos. Eu tenho 26 anos de carreira profissional. E quando eu comecei a trabalhar, na época eu trabalhei Eu passei 12... Desses 26, eu passei 12 anos dentro de uma empresa. Trabalhei numa multinacional, trabalhei na Coca-Cola há muitos anos, no Grupo Constâncio Vieira. Também empreendedores sergipanos de muita relevância nacional. E lá, cara, eu comecei a minha jornada e eu comecei a lidar com problemas que eu queria resolver. E, cara, aquilo ali me Você tinha moldou. uma função específica lá, não? Eu trabalhava na área de tecnologia, eu fui programador, fui desenvolvedor de software. E botava a mão na massa mesmo, era um técnico, Rodando. enfim. Me formei na escola técnica, hoje IFES, né? Antiga Escola Técnica Federal de Sergipe, na área de informática. Aí entrei na UNIT, na área de processamento de dados, tecnologia, e já comecei a trabalhar. Com 18 anos eu já trabalhava. E codando mesmo. E aí eu comecei a ver os problemas, cara. E os problemas eram todos relacionados a pessoas. Olha que curioso, eu me formei numa área de exatas, de tecnologia, mas a maioria dos problemas que eu me deparei eram voltados a relações humanas, trabalho em equipe, a como as pessoas se relacionavam, como as pessoas se organizavam para entregar resultados. Sim. E, cara, foi daí que eu comecei essa minha jornada, de beber nesse lugar das humanas e buscar transformar esse ambiente que eu trabalhei. Eu costumo dizer, Brunão, que, cara, se você parar pra pensar, esse é o espírito do empreendedor. Cara, o empreendedor é aquele cara que ele se dedica a vida dele pra resolver problemas, né? Pra resolver uma dor. Então, desde lá eu percebi que eu tava me moldando pra esse lugar de empreender. E eu passei 12 anos numa empresa como funcionário. Eu cheguei a ser gerente de área, né, da minha área de desenvolvimento de software, lá na área de tecnologia. Mas eu costumo dizer que eu fui empreendedor ali dentro. Porque empreendedor não precisa ser dono de empresa. Empreender é uma atitude, né? Então, eu lembro que a cada 2 anos, cara, eu tava fazendo uma coisa diferente, tava mudando alguma coisa, tava querendo fazer alguma coisa. Só que também eu aprendi nessa minha jornada que, cara, empreender é um negócio meio complicado. Não vai acontecer as respostas e as soluções na hora que você quer. Você não vai... Não importa a sua vontade de fazer esse negócio acontecer. Depende de muitos fatores para que realmente as coisas aconteçam. E eu lembro de que eu passei 8 anos dentro da empresa para resolver um grande problema, que era profissionalizar a gestão daquela área que eu trabalhava. Mesmo estudando muito, mesmo bebendo na fonte de vários modelos internacionais de gestão, como PMI, que foi uma fonte que eu bebi muito. Me certifiquei PMP, né? Porra, fui buscar a formação nisso. Depois fui conhecer metodologias ágeis, como você citou o Scrum, quando a gente tava conversando. Então, assim, fui beber nessa fonte da agilidade. E, cara, mas demorou, porque tem muita coisa que influencia. Então, é aí onde vem outra pegada que o empreendedor tem que ter, que é a persistência, né? Sim. Não pode desistir, cara. Porque a vontade de desistir é grande. Porque você assim, cara, não vale a pena. Na época eu lembro que eu recebi proposta para sair da empresa. E eu disse, não, cara, eu quero resolver esse problema. Porque eu comecei a perceber que se eu resolvesse aquele problema, eu iria conseguir resolver qualquer problema em qualquer empresa.
Porque, cara, eu sou santo de casa. Sim. E no ditado diz que santo de casa não faz milagre, e realmente é um negócio bem complicado mesmo. Eu disse, porra, eu quero começar a ser o cara de fora, mas eu preciso fazer acontecer esse resultado aqui. Cara, minha jornada naquele momento estava toda se construindo para que eu pudesse realmente montar um processo de trabalho onde a gente fala de performance, mas sem deixar corpos pelo caminho, né? Sim. Né? Preservando a vida das pessoas, preservando o ser humano que é único, que é diferente por sua natureza, mas que todo mundo precisa trabalhar em equipe, trabalhar juntos em prol de um resultado, e de como é que a gente se organiza, entendendo que somos diferentes. Por exemplo, você tem já mais um perfil mais agitado, eu já tenho um perfil mais calmo. E aí, como é que a gente trabalha junto dessa forma? Então, como? Entendendo qual é o propósito que a gente quer chegar. E a gente precisa, mesmo com as nossas... Pô, você vai pegar, por exemplo, tarefas que envolvam essa sua extroversão, que vai ser uma habilidade que você vai usar mais. Pô, então, comunicação, relacionamento. Eu já sou um cara que vou fazer coisas mais internas, mas... E aí, o próprio time, com as suas diferenças, ele vai encontrando a sua própria forma de trabalhar. E isso não fica a cargo de um líder. Esse é outro paradigma também, né, nas empresas. É o líder que tem que definir onde as pessoas têm que fazer. Não, cara, são as pessoas que vão se encontrar. Desde que eu crie um ambiente e um espaço para que as pessoas vivenciem isso. Então tem toda uma metodologia para isso acontecer. E aí, cara, dali nasceu esse embrião de, cara, como é que se trabalha com produtividade, com resultado, mas respeitando horário de trabalho, mas respeitando a vida, sem ficar fazendo hora extra, sem ter estresse, né? Como você falou, que eu acho que esse é um dos maiores problemas do mundo de hoje, né? É a ansiedade, é a depressão, é a preocupação, é o estresse, é o burnout, né? Burnout, cara, é um termo que hoje todo mundo conhece. Então, na minha época, isso não existia. Ah, cara, você tá com preguiça de trabalhar? Vai trabalhar. Hoje não, burnout, esse cuidado. Então, esse cuidado com a saúde mental, ele tá em voga hoje. Então, essas metodologias ajudam muito fortemente isso. Então, isso é um assunto bem importante, bem relevante. Como é que as pessoas trabalham de forma produtiva, trabalham em equipe, e como é que a gente consegue construir um ambiente de trabalho mais saudável, para ressignificar o trabalho, né? A gente não pode sofrer 5 dias e viver 2 dias. Eu sofro de segunda a sexta e eu fico feliz de sábado e domingo. Não posso, pô. Eu tenho que viver 7 dias. E puto ali porque o domingo acabou. Aí eu já tô sofrendo pela segunda. Então, as pessoas que sofrem no domingo à noite e na segunda de manhã têm que refletir o que tá fazendo. Tem uma coisa errada. Não pode ficar acomodada com isso. Então... e em paralelo a tudo isso, cara, eu sempre fui um cara muito organizado. Sempre fui um cara... Quando me perguntam o meu signo, que signo você é? Eu virginiano, metódico e tal. Eu não entendo nada de signo, mas dizem que é pelo meu signo, né? Mas eu sempre fui um cara organizado, só que como eu sempre tive esse sonho de formar família e tal, imagina, não faz sentido eu querer formar uma família se eu trabalho pra caramba. Então, muito cedo, com 26 anos, eu já era professor universitário, pô. Eu me formei na UNIT com 22 anos, em 2002. Em 2006, eu já era professor na UNIT. Com 26 anos. Então eu tava trabalhando na época na Coca-Cola, de manhã, de tarde, e à noite eu ia dar aula na universidade. Cara, eu tava trabalhando às vezes os 3 turnos. Mas o meu sonho é formar uma família. Porra, mas isso é totalmente incoerente. Como é que eu tô trabalhando 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia, mas eu quero cuidar de um bebê, ter uma família? Isso é contraditório. Aí eu comecei, cara, a desenvolver técnicas de como eu me organizar na minha agenda, no meu dia, no meu projeto de vida. E aí nasceu outra metodologia, que é essa metodologia de cuidar da vida, né? Então... E todo mundo precisa disso, cara. Todo mundo. Em alguma intensidade, todo mundo precisa usar melhor o seu tempo, usar melhor o dinheiro que conquistou, né? Pra realmente investir o tempo e o dinheiro naquilo que faz sentido, naquilo... Então, muitas vezes a gente deixa isso no automático. Aí a vida passa e às vezes a gente não tá indo pra onde a gente quer, de fato. Então é por aí. Velho, vamos lá. Deixa eu tentar organizar essa explosão, esse boom.
Você falou muito sobre, você fala até, né, nas suas colocações, no que a gente viu aqui no seu pergaminho, sobre essa humanização, sobre pessoas, etc, etc. Eu queria que você fizesse uma relação entre, de fato, vamos lá, se o seu foco é desenvolver produtividade, no meu entendimento, não sei se estou falando besteira, mas produtividade gera performance, Perfeito. certo? Eu entendo performance como o resultado, o objetivo atingido, né? Algo que performa bem, performa mal, certo? E, no meu entendimento, produtividade vai levar a esse objetivo. Perfeito. E o seu desafio, pelo que eu estou entendendo, é tornar as pessoas mais produtivas. Entendendo que essa produtividade está relacionada diretamente com o principal pilar da vida, que somos nós mesmos, pessoas. Perfeito. Como você transformou isso num método? Legal. Que método? O que é esse método? Como esse método é aplicado? Como esse método existe? Eu queria entender isso aqui. Legal. Antes da gente ir para outro caminho, eu queria entender isso aqui relacionado diretamente à produtividade. Maravilha. Como você aplica um método para tornar as pessoas mais produtivas? E, principalmente, o que é produtividade, de fato? Legal. Inclusive, eu fiz uma postagem sobre isso hoje, porque a produtividade foi o termo usado pela maioria dos brasileiros para dizer o que significa para ela felicidade. Olha que curioso. Saiu uma pesquisa agora recente falando sobre isso. Entre termos relacionados à produtividade, descansado, criativo, enérgico, criativo, vários termos, produtividade foi mais citado. Vamos lá. Deixa eu destrinchar isso aí. Quando a gente fala de produtividade, você conectou produtividade com resultado. Perfeito. Eu me conecto muito com resultado. O que significa resultado? Resultado significa você concretizar e materializar um sonho, uma intenção. Ah, eu tenho um sonho de ser tal profissional, de assumir uma posição de liderança numa empresa, de empreender, de ter a minha empresa. Isso é um sonho. Quando você materializa, você conquistou esse resultado. Eu quero ter mais saúde. Pô, quando você percebe que você está fazendo exames e tem mais saúde, você está com um corpo legal, você atingiu esse resultado. Então, a nossa vida, ela é recheada de sonhos. A gente sonha com um monte de coisa. E quando a gente realiza, a gente atinge o resultado. Eu, trabalhando nesses 26 anos, lidando com pessoas, sabe qual foi a palavra que resume o que é que as pessoas mais querem na vida delas? Sabe qual é a palavrinha que eu mais ouvi? As pessoas dizem assim, quando eu digo assim, imagine que você conquistou tudo na sua vida. Como é que você se sentiria? As pessoas respondem uma palavra na maioria das vezes. Eu me sentiria uma pessoa realizada. Ser uma pessoa realizada é um sonho de muita gente. Mas, velho, o que é realizado pra mim é diferente pra você. Né? Perfeito. Então, o resultado, ele é muito individual. Esse resultado que a gente tá falando é muito individual. Então pois bem, então a gente falou que se a gente vai ser mais produtivo, a gente vai conquistar mais resultado e isso tá conectado. Aí eu fui estudar outra coisa. Pô, eu comecei a perceber que quando as pessoas realizam as coisas, elas são mais felizes. Pô, naturalmente, né? Só que eu ouvi muitos teóricos da felicidade corporativa, que hoje há muitos anos, de uns anos para cá, vem se falando sobre felicidade no trabalho, etc, etc. E eu ouvi muitos dizerem assim, quando as pessoas estão mais felizes, elas produzem melhor. Mas eu discordo disso. Porque algumas vezes você vai ter que produzir mesmo você estando triste, meu brother. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Você vai estar triste, mas você tem que produzir, você tem que entregar resultado. Então eu mudei essa lógica. Eu comecei a perceber, só que eu fui estudar a felicidade. Existe uma ciência que cuida da felicidade. Sabe qual é? Psicologia positiva. É um movimento científico dentro da psicologia. Porque quando você lembra de psicologia, você acha que é para cuidar de transtorno mental, de ansiedade, depressão. Mas a psicologia, por natureza, ela é uma ciência que estuda os problemas, mas também transforma as pessoas mais felizes.
Até porque a ausência de ansiedade e depressão não significa dizer que a pessoa tá mais feliz. E eu fui estudar esse tema. E por quê? Porque eu queria entender o que a ciência fala sobre isso. O que é ser feliz? Né? É ainda uma incógnita. Só que eu comecei a perceber, Brunão, que quando as pessoas começam a serem mais produtivas e mais realizadoras, elas conseguem ser mais felizes. Então eu vi rotatividade e turnover baixar nas empresas que eu implementei as metodologias. Porque as pessoas estavam mais felizes, elas não queriam mais sair do trabalho. Eu vi pessoas relatando efusivamente, dando feedbacks de caramba, tô me sentindo melhor, tô me sentindo muito mais feliz. Eu falei, caraca, que sensacional. É meio que óbvio, assim. Se o cara tá conseguindo realizar, ele vai estar mais feliz. Só que tem esse como, né? Entre o lugar onde eu estou e o lugar onde eu quero estar, e esse como fazer essa jornada para chegar lá. É aí onde entram os métodos. Na verdade, a metodologia, ela é uma forma de você se organizar. Então a metodologia precede alguns rituais. Por exemplo, eu vou falar de um ritual que para mim é o principal ritual de todos os meus métodos, que fazem parte da metodologia, que é um ritual que eu chamo de balanço semanal. O balanço semanal é um ritual onde você vai sentar no domingo à noite. Eu vou falar da forma que eu faço, mas pode ser qualquer momento. No domingo à noite, que pra mim é o momento de fechamento da semana. Que esse negócio de começar a semana no domingo é meio estranho. Começa a semana na segunda, pô, e acaba no domingo. Então, na minha semana é assim. Então, no domingo à noite, eu estou fechando a minha semana. E na metodologia, ela começa a dar uma filosofia de você entender que a sua vida é feita de ciclos. Normalmente, os ciclos que a gente segue, Brunão, são ciclos anuais, concorda? Uhum. A gente fecha o ano, né? Aí faz o Réveillon, aí faz o balanço do ano. Mas eu falei, cara, se eu só faço um balanço todo ano, eu só tenho a oportunidade de fazer uma grande mudança na minha vida uma vez por ano. Que tal se esse mesmo espírito do balanço que eu faço anualmente, eu fizer toda semana? Que tal? Aí eu comecei a experimentar esses ciclos semanais. E esse ciclo semanal, nesse ritual dentro da metodologia, ele fala de 4 itens que você tem que fazer nesse ritual. O primeiro é agradecer. Cara, você tem que olhar para sua semana, o que aconteceu, ou você tem que olhar para sua vida e agradecer, velho. Inclusive, isso já está comprovado cientificamente. Fazer diário de gratidão ou semanário de gratidão, eu faço semanal, já está comprovado cientificamente que aumenta a nossa sensação de felicidade, de prazer. Mesmo que você tenha todos os problemas na sua vida, né? Porque problema, amiga, a gente sempre vai ter. Então você tem que agradecer. E eu faço um ritual de ensino para as pessoas escreverem sobre isso. Evidenciem. Segundo passo desse ritual, comemorar. O que é esse comemorar e qual é a diferença para agradecer? O comemorar já é em relação a alguma meta que você definiu naquela semana. Por exemplo, eu defini que essa semana faz parte do meu projeto de vida, lá na minha vida física, que eu quero entrar na academia. E essa semana eu prometi que eu vou me inscrever e eu me inscrevi. Porra, eu vou comemorar. Só que esse comemorar, ele é um lugar de, por exemplo, eu planejei na minha semana que eu vou fazer 5 vezes de atividade física na semana. Só que eu só fiz 3. Normalmente as pessoas ficam frustradas. E esse comemorar é pra a gente positivar isso. Cara, eu fiz 3. Né? Então importa o copo meio cheio, não meio vazio. Eu não vou ficar frustrado porque eu não cumpri a minha meta. Eu vou ficar, na verdade, feliz porque eu cumpri parte da meta e tá tudo bem. Porque a gente não tem controle, velho. A vida é muito dinâmica. Às vezes você vai planejar e não vai sair como planejado. Então, comemore os passos que você tá dando em direção às coisas que você quer. Mesmo que você ainda não tenha chegado onde você quer chegar. Terceiro, se incomodar. Da mesma forma que eu comemoro, eu também me incomodo. Então eu vou me incomodar por aquelas 2 que eu não fiz. Certo. E que mensagem, que aprendizado eu posso tirar disso? Será que eu tô definindo demais? Será que eu posso mudar o horário que eu planejei? Será que eu posso... E aí vem a 4ª etapa, que é replanejar. Você vai ter mais uma nova página da sua vida
que é mais uma nova semana. Vai cair na sua conta bancária 168 horas para você gastar como você quiser e você pode fazer o que você quiser. E você vai definir como você vai usar esse tempo que vai estar disponível para você nesse próximo ciclo. Então, eu dei esse exemplo só para você entender como é que funciona uma metodologia. Uma metodologia é feita desses rituais e de filosofia. E dessa essência, né? Dessa filosofia de rodar ciclos. E de você... Porque a ciência da felicidade já explica isso. Isso já está comprovado cientificamente. Né? Na verdade, eu não gosto nem de falar esse nome comprovado cientificamente, porque, na verdade... nada se comprova cientificamente, tudo é vivência, experiência, mas já tem pesquisas científicas relatando que quando a gente sonha em conquistar as coisas, a felicidade não está nessas conquistas, a felicidade está na jornada, a felicidade está no processo, na caminhada, a felicidade não está no destino. Sim. Então, cara, isso se conecta muito com esse processo, porque na verdade cada semana é um passo dessa caminhada. E você tem que estar feliz hoje com esses passos que você está dando. E ter cuidado com aquele lance que a gente hoje vive por causa das redes sociais e da exposição excessiva, que é parar de se comparar com as outras pessoas. Parar de querer a vida de outras pessoas. Você não sabe o que aquelas pessoas passaram para conquistar. Você não sabe a dor, elas não estão postando que elas estão sofrendo. Elas só postam o resultado final. Então, cuidado com esse lugar de se comparar, de achar que as coisas são fáceis. Então, assim... Então, tem toda uma metodologia por trás. Eu desenvolvi 4 metodologias. E essas 4 metodologias nasceram de 4 grandes dores que eu passei na minha vida. Então eu desenvolvi uma metodologia de gestão de equipes, porque eu passei pela dor de ser líder e de não conseguir administrar bem a minha equipe. Então tem gente que diz assim, poxa, eu não sei como cobrar. Será que eu tô sendo firme demais ou tô pegando leve demais? Eu não sei como definir meta com a minha equipe. Será que eu tô impondo? Será que eu tô afrouxando demais? Então tem todo um processo que serve o líder desse cuidado de ferramentas, de técnicas para ele entender como é que se planeja uma meta com o time, como é que ele faz o time assumir responsabilidades, para que ele fique menos operacional e mais estratégico. Então tem uma metodologia de gestão de equipes, porque eu passei por essa dor. Eu virei chefe com 25 anos. E eu não sabia. Eu não fui estudar isso. Eu estudava código, né? Sim. Eu não estudei como lidar com as pessoas. Eu não fui fazer psicologia, nem administração. Eu não tinha essa base. E a nossa base da educação também não capacita a gente pra Não isso. capacita. Na educação superior, não capacita a Não gente pra capacita, isso aí. cara. Não capacita. Na verdade, esse é um lugar que a gente aprende vivendo, velho. Aí é apanhando mesmo e... Então eu desenvolvi uma metodologia para servir líderes de ferramental, de técnicas, para que ele consiga estruturar esse processo junto aos seus times e à sua empresa. Porque eu passei por isso. Depois eu tive uma segunda dor. Quando eu comecei a organizar o meu time, eu comecei a sentir que eu tava meio desorganizado. E eu falei, caramba, mas eu tenho que me organizar mais também, profissionalmente falando. E eu desenvolvi uma metodologia para esse lugar. A terceira metodologia foi uma metodologia de estudos, cara. Quando chegou num determinado momento da minha carreira, eu queria passar na prova do PMP, lá do PMI. É uma certificação internacional extremamente valiosa. E eu queria passar nessa prova e tal, só que é uma prova extremamente complexa. Os livros dessa grossura para estudar. E, cara, no ritmo que eu tava trabalhando na Coca, dando aula na universidade, eu não parava para estudar. E eu desenvolvi uma metodologia para isso. E eu hoje, há mais de 10 anos, eu ajudo pessoas que querem passar em provas de concurso, que às vezes não conseguem ter esse ritmo de estudos, porque às vezes tem uma vida muito caótica, enfim. Então eu desenvolvi uma metodologia para isso. E a última metodologia foi a de projeto de vida. Eu fiquei nessa incomodação de trabalhar demais, né? Eu já tive semanas que eu apurei que eu trabalhei 95 horas, quase 100 horas por semana. Uma pessoa normal trabalha 40 horas. E eu comecei a dizer, cara, tem um problema, eu preciso equilibrar mais minha vida. Aí eu fui estudar sobre isso. E a ciência fala que você tem que... se você puder, nesses ciclos, dedique tempo para 4 grandes pilares na sua vida. Que você tende a ficar mais feliz e sentir que você está com mais qualidade. Que é o trabalho. O trabalho é um pilar importantíssimo na nossa vida. Sim. Muitas vezes a gente reclama do trabalho e tal, mas o trabalho intelectual, usar a nossa intelectualidade a serviço
das pessoas do mundo é um lugar de muita satisfação. A gente percebe quando as pessoas perdem emprego como elas ficam, né? Se sentindo inúteis, depressivas. Então o trabalho é um pilar importante, a gente tem que trabalhar. O segundo pilar é a vida física, a gente tem que cuidar dessa matéria, desse templo que a gente vive. Né? A gente só descobre como isso é importante quando a gente perde a saúde e a gente não consegue fazer nada. Então a gente tem que priorizar isso aqui. Terceiro pilar é a vida pessoal, as pessoas que a gente ama, ter tempo de qualidade com as pessoas, cultivar hobbies, ter momentos de lazer, de descanso. Como eu convivo com muitos líderes dizem, cara, eu tô tirando férias, mas eu não tô conseguindo descansar, minha cabeça tá no trabalho, com as preocupações. Então a gente não consegue descansar mais sem culpa, sabe? Cara, que loucura isso, né, velho? Nem no momento de descanso a gente consegue descansar. Sim. E por último, e não menos importante, a vida espiritual. E aí, esse pilar da espiritualidade de um lugar muito mais amplo. Né? Não voltado necessariamente e unicamente para a religiosidade, mas para um lugar de expansão de consciência, de fluxo da vida, isso que a gente estava discutindo, de meditação, de desapego à matéria, de entender que a gente vai partir, de entender que a gente é finito aqui nessa passagem, fazer trabalho social e voluntário, se dedicar a alguma causa. Então, assim, quando eu fui estudar esses temas, eu vi esses 4 pilares. Eu, caramba, vou adotar esses 4 pilares. Tem outras metodologias que falam, por exemplo, tem a roda da vida, tem vários outros pilares, mas eu estruturei esses 4 porque eu achei simples, objetivo, direto. E aí a metodologia é baseada nesses 4 pilares, a última, né, a quarta, que é de projeto de vida. E, na verdade, a gente planeja o nosso projeto de vida nesses 4 pilares, vida física, profissional, pessoal e espiritual. E a gente administra tempo e dinheiro, porque tempo e dinheiro são os 2 grandes insumos e recursos para a gente investir e fabricar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, nasceram essas 4 metodologias. Eu batizei essas 4 metodologias porque, na verdade, elas têm características bem únicas, que a de equipes é o Team Sprint, né, o sprint de times. Percebe, o nome sprint ele vem do Scrum. Sim. E o Scrum vem de PDCA, que é essa noção de ciclos de melhoria. Um sprint é um ciclo. E eu adotei todas as minhas metodologias como ciclos. Então eu tenho o sprint do meu time, que é o Team Sprint. Eu tenho o meu sprint, que é o Self Sprint, no trabalho. Eu tenho o sprint de estudos, que é o Learn Sprint. E eu tenho o sprint da vida, que é o One Life Sprint. Então, todas essas metodologias são rituais, técnicas, para que as pessoas utilizem no seu sprint semanal de como eu posso organizar o meu trabalho, organizar o trabalho da minha equipe, organizar os meus estudos e o meu autodesenvolvimento e organizar a minha vida para que eu consiga alcançar essa plenitude que todo mundo sonha. E para que eu consiga estar feliz hoje, agora. Não esperar que as conquistas aconteçam, porque a felicidade está na jornada. Ô, velho, por exemplo, como é a parte ferramental dessa metodologia? Que ferramenta você usa? Se você usa uma ferramenta que você desenvolveu ou usa uma ferramenta adaptada que já existe. Boa. Como é que funciona isso? Sei lá, pô, eu sou do cara do Trello. Perfeito. Kanban e tal. Perfeito. E roda. Perfeito. Né? Não do jeito que eu queria, mas do jeito que eu consigo. E é bem melhor, tenho certeza que 90% das pessoas. Mas como é assim que você faz? Cara, pronto, eu vou te mostrar um aqui que é uma base. Isso aqui é uma agenda. Google Agenda. Ferramenta base. Você tem uma agenda. Cara, que é isso, bicho? Né? Você tem uma agenda para as coisas, para o seu projeto de vida. Aqui tem tudo. Aqui tem minhas viagens que eu vou fazer, aqui tem meu momento de meditação, aqui tem minha atividade física, aqui tem o meu trabalho, aqui é uma agenda. Perfeito. Isso é uma ferramenta. Mas... Aí, ó. Tá quase, Ricardinho. Aqui na minha agenda tem as agendas de todas as empresas. Boa. Cada empresa é uma cor. Alessio, mostre novamente a sua na sua câmera, por favor. Opa. Aí. Isso aqui é uma agenda, né? Essa é uma das ferramentas, só que tem um detalhe. Vou falar dessa ferramenta daqui. A agenda, ela é uma ferramenta do One Life Sprint. Porque a agenda, ela tem a visão de tudo.
da vida. Caralho, doido. Pera aí. Não, pera aí. Me permita, velho. Por favor. Ricardinho, velho. Não, ele é mais psicopata que eu, pô. Cochilo. Mentira, pô. Eu tenho um ritual de sono que eu tenho que tirar um cochilo de 30 minutos pra, enfim, aí faz parte dos seu meus processo. métodos, dos meus processos. Regularidade do Pegar a sono. Rafinha na escola junto com o almoço. Isso. Cochilo. Aí tem um azulzão aqui, salgado. Eu vou pra Salgado ó, amanhã, Aí, sábado. pelo que eu tô vendo aqui, a fisioterapia. Físio. É porque eu fraturei meu dedão do meu pé recentemente. Eu tô fazendo uma físio. Depois eu quero fazer uma pergunta, Bruno, sobre essa questão de agenda. Ou você já me permite fazer agora, enquanto você tá analisando Caralho, aí? você bota o tempo de sono, é? Eu boto tudo. Eu boto realizado. Percebeu que se você for na minha agenda semana passada, tem o que eu fiz nas minhas 168 horas. E eu extraio os indicadores de quanto eu tô dedicando de tempo pra cada projeto. Eu faço... Essa é uma coisa, assim, que muita gente acha que, meu irmão, esse cara é louco, não sei o quê. Não, pô. Mas tem gente, quando eu faço uma postagem toda semana do resultado das minhas análises, dos meus números, né? Sim. Porque eu quero saber como é que tá meu equilíbrio, se eu tô trabalhando demais, se eu tô... né? Eu faço uma análise. Essa noção da gestão do tempo que eu faço, ela nasceu de um insight que eu tive, que é um paralelo da gestão do dinheiro. Inclusive no One Life Sprint tem uma metodologia de gestão de finanças e tal. Porque, cara, você precisa do dinheiro para financiar alguns sonhos seus. Então você precisa cuidar do dinheiro também. E no dinheiro a gente tem comumente uma prática de fazer uma análise de onde eu gastei, né? Então você faz um orçamento e aí você aponta onde você gastou para você fazer análise. Porra, tô gastando demais nisso aqui, né? Vou economizar aqui porque eu quero... Então a disciplina financeira, mesmo ela não sendo tão comum, mas ela é um pouco mais difundida. E eu me inspirei nela para fazer a mesma coisa com o tempo. Na minha conta bancária entra toda semana 168 horas. Onde é que eu gastei? Quanto foi de sono? Quanto foi dos meus projetos da vida física, da vida profissional, da vida pessoal e da vida espiritual? E eu quero olhar para trás e ver se aquilo que eu estou dedicando faz sentido para mim. Isso é muito individual. Então, da mesma forma que eu olho o meu dinheiro e eu digo, porra, eu tô desperdiçando dinheiro nisso aqui, vou economizar para eu financiar algum projeto, eu olho o meu tempo. Eu tô desperdiçando tempo demais nisso aqui. Eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia estar com mais tempo com meu filho, e às vezes eu tô desperdiçando no celular. Então eu crio alguns projetos para demonstrar quais são os que são desperdício e aqueles que eu quero reformular para poder dedicar mais tempo para outras coisas. É a mesma coisa. Só que isso aqui está dentro de um contexto, de uma metodologia, de um projeto de vida. Então, a agenda ela não está isolada. Inclusive, é uma coisa que muitas pessoas me provocam e me perguntam assim: Alex, como é que eu faço para cumprir a minha agenda? Porque às vezes eu faço a agenda, mas eu não cumpro. Agora, imagine o seguinte. Você tem... Na metodologia, o One Life Sprint fala disso. Você define onde você quer chegar. Você faz uma reflexão. Cara, quem eu quero ser? Onde eu quero me tornar? Qual é o meu Everest? Qual é o meu topo? O que eu quero realizar na vida física? O que eu quero realizar na vida profissional? Que projetos na vida pessoal eu quero ter? Viajar com minha família, ter meus momentos na praia. E na vida espiritual? Pô, eu quero fazer trabalho voluntário, etc, etc. Aí eu fiz os meus sonhos, os meus projetos. Depois daquilo, dali vão sair tarefas que vão entrar na minha agenda. Percebe como essa agenda, ela não tá solta. Ela tá conectada com projetos que você definiu, que está conectado com o destino que você quer para sua vida. Cara, qual é a chance de você deixar para lá ou não priorizar uma coisa que você pensou antes? Você escolheu, dentre tantas coisas que existem de caminhos, você escolheu aquele caminho. Qual é a chance de você não cumprir aquilo que você quer? Porque de alguma forma, quando você monta esse contexto, você está entendendo até os motivos por que você quer. E entender o porquê você quer essas coisas é a base da sua motivação. Então não é abrir uma agenda e sair botando os compromissos. Não, cara, tem uma metodologia primeiro. Aí tem as ferramentas. Aí tem muita ferramenta que é tipo um... Por exemplo, vou dar um exemplo de uma ferramenta que tá na metodologia. Inclusive tem ferramentas que não são minhas, não. Eu não inventei, eu fui juntando, né? Então tem uma ferramenta que é o quadro de sonhos. Você vai botar fotos do que você sonha na sua vida. Fotos. Cara, aí daquelas fotos... Olha lá.
Perfeito. Massa, tá vendo? Você tem uma agenda e já usa algumas coisas. Você já tá usando uma Life Sprint de alguma forma. Veja, aí você tem esse quadro de sonhos. Cara, esse quadro de sonhos vai derivar projetos. E esses projetos vão derivar tarefas na sua agenda. Cara, você vai dizer que você vai priorizar outras coisas? Por que você vai priorizar outras coisas? Você percebe onde é esse lugar da metodologia? Sim. No fundo, mas a metodologia, inclusive eu tive uma sessão com uma cliente minha, uma líder lá de São Paulo, quando eu tava falando do One Life Sprint, a gente tava fazendo uma mentoria pra equipe dela, aí ela organizou o time, aí a gente tava nessa parte de vida dela. Aí eu mostrei o One Life Sprint, ela falou, cara, que curioso. Eu conheço tudo que você tá mostrando aí, mas eu nunca vi isso tudo junto. Tudo muito conectado. E, cara, esse é o propósito das metodologias, sabe, Brunão? A gente precisa... Cara, tem muito conhecimento, muita informação. A gente é bombardeado de um monte de coisa, cara. E a gente precisa de coisas mais estruturadas, que façam sentido. E não ferramentas isoladas, ferramentas conectadas. Por isso que na minha jornada, esses 4 métodos que eu falei, eles se tornaram uma jornada do líder. Então, os caras, quando entram numa mentoria comigo, minha mentoria é de 1 ano. O cara passa 1 ano comigo. Porque, primeiro, a gente parte do princípio que grandes mudanças e transformações não acontecem da noite pro dia. Segundo, que no primeiro mês já tem resultado. Mas terceiro, cara, tem uma jornada que a gente tem que caminhar. E a gente fica essa geração de hoje, meu amigo, quer a coisa de última hora, quer a coisa pra ontem. Calma, meu amigo, não é assim não. Daqui a pouco essa geração, as mulheres vão querer ter filho em 1 mês. Cara, tem que esperar 9 meses, velho. Sim. Até pra desenvolver. Se sair 1 mês, velho, vai sair o negócio todo deformado. Então essa pressa é esse lugar que eu quero desmistificar, né? Com esse movimento da produtividade humanizada. Sim. A gente precisa acabar com esse negócio de pressa. Produtividade não tem a ver com velocidade, não. Tem a ver com felicidade. Tem a ver com fazer o que faz sentido. Às vezes a gente gasta tanto tempo fazendo coisas que não fazem sentido nenhum pra gente, pô. A gente gasta tempo e dinheiro em coisas que não fazem nenhum sentido pra gente, pro que faz a gente feliz. A gente desperdiça muito tempo em coisas que não agregam e a gente desperdiça dinheiro em coisas que não agregam. E onde é que eu tô vendo esse desperdício? Onde é que eu tô fazendo essas análises? No meu balanço eu faço. Então eu faço meu balanço mensal do financeiro e vejo onde foi que eu gastei meu dinheiro. Sento com minha esposa e sábado agora de manhã eu vou estar com ela. Fazendo as continhas em onde é que gastamos o dinheiro esse mês. Estamos gastando naquilo que a gente quer? E o meu tempo? Estou gastando o meu tempo naquilo que eu quero? E cara, parece um negócio muito difícil. Agora exige dedicação. Eu não vou nem falar disciplina, porque disciplina... ela se constrói com a motivação que a gente tem e com hábitos. Você acredita que eu faço o meu balanço semanal há mais de 20 anos? Semanalmente eu tô fazendo meu balanço. Cara, é igual a tomar banho. Aí tem mentorados meus que dizem assim, caramba, Alex, eu não fiz o meu balanço, não tive tempo. Aí eu digo assim, cara, você tomou banho hoje? Aí o cara, pô, tomei banho, né? Aí lá, você teve tempo pra tomar banho? Tive. Cara, o balanço é como tomar banho, velho. Ou você vai chegar e dizer, caramba, velho, essa semana eu não tomei banho porque eu não tive tempo. Não tem como. Muito bom. Então, assim, a gente precisa entender que tem algumas coisas, e essa é a minha luta, sabe? É mostrar pras pessoas que tem coisas, cara, que é como tomar banho, velho. São básicas. São básicas. Pra gente ser mais feliz, pô. Pra gente tá no controle da vida. Mas não é nesse controle do sofrimento, não. É pra gente tá tomando melhores decisões. Pra gente tá ajustando as coisas, sabe? Pra onde a gente quer. Então, e não deixar as coisas acontecerem e a gente não ficar simplesmente sendo passageiro, sabe? Cara, a gente tem que ir pro volante, velho. A gente tem que ter direção. Controle. Né? Só que esse lugar de controle é muito curioso, assim, porque quando eu falo de metodologia, as pessoas veem uma rigidez, sabe? Caraca, o cara controla tudo do que faz, tem horário pra cochilar. Cara, você acha de verdade que eu cumpro do jeito que tá aqui? Nem a pau.
Mas aqui está escrito o que eu quero. E não tem problema, como aconteceu com o seu convite. Eu tinha um compromisso hoje. Chegou o convite, próxima quinta, inclusive até a gente marcou e eu fiquei doente, né? Na semana passada eu voltei de São Paulo muito mal. Cara, eu tinha um compromisso hoje, eu peguei o meu compromisso e fiz assim, puf, vai pra cá e coloquei. Isso é importante pra mim estar aqui. Então, assim, falar pras pessoas sobre isso é importante, né? E parabenizo pela sua iniciativa de trazer essa galera daqui, velho, porque, velho, a gente tem muita gente boa aqui, velho. Sim. Então, meu irmão, você quer conhecer quem tá fazendo a diferença em Sergipe? Assista os podcasts. Inclusive, eu me incluo nisso. Vou assistir porque, cara, tem muita gente boa aqui, velho. Fazendo muita coisa massa. E às vezes, velho, a gente fica com esse complexo de vira-lata, tentando valorizar quem é de fora. E eu fico muito feliz quando eu sou daqui e a galera lá de fora é que paga pau, assim. E que valoriza, sabe? Eu fico muito orgulhoso, velho. Porque É a gente foda tem... isso, velho. A gente tem muita gente boa aqui, pô, não precisa ir muito longe, não. Inclusive, eu passo por esse problema, porque eu vejo gente de fora me valorizando mais do que gente daqui. Olha que complexo de vira-lata sergipano da porra é esse. O próprio sergipano não se valoriza porque acha que o que é de fora é melhor. Porra nenhuma, velho, né? Então... É foda. É foda. Mas assim... Então, você entende? Não vai sair como planejou. Então, quando eu falo das metodologias, as pessoas, meu Deus, rigidez, controle e tal. Não, cara. É exatamente o contrário. Isso aqui é pra você ter clareza do que você escolheu. Foi você que escolheu, pô. E se você não quer, você tira e bota pra próxima semana. E se você não quer mais, tira e exclui. Não vai ter mais nenhuma semana. Mas é a evidência daquilo que você quer intencionar e realizar e materializar. Seja nos projetos de vida, seja nos estudos. Pô, eu dei uma aula essa semana sobre o sprint de estudos, cara. Cara, você tá estudando alguma coisa? Eu já li 9 livros esse ano. Eu tenho a meta de ler pelo menos um livro por mês. A gente tá em julho, fechando julho. Eu já li 9, era pra ler 7, né? Pela minha meta. Cara, mas isso dá um prazer. E as pessoas estão passando pela estante de livros em casa e sofrendo. Porque, caramba, a velocidade que eu compro é muito maior do que a velocidade que eu leio. Eu. Então fica frustrado. Não. Cara, você já ligou foda-se? Não pra mim, né? mesmo. Foda-se instante. Tô fazendo outras coisas. A vida é um desequilíbrio. Mas, cara, eu acho que isso... Você vê, eu tô falando de equilíbrio, equilibrar as 4 vidas. Quando eu falo isso, as pessoas... Meu Deus, esse cara equilibra. Então é 25%, 25%. A pessoa vai pra matemática. Depende do momento, né? Mas, cara, não é sobre isso. Cara, eu nunca tive uma semana que foi 25, 25, 25, 25. E não vai ser. Até porque o trabalho ocupa muito mais tempo. A depender de sua Depende fase do de momento, vida. da fase de vida. Pô, tô Exatamente. abrindo um novo negócio. Família, volte já, viu? É isso aí. Né? Só que você vai fazer isso, tem uma ferramenta que tem na metodologia, que é a chamada janela do tempo, você mapeia isso. E você vê o desequilíbrio. E você diz, mas é isso que eu escolhi, é isso que eu quero. E pra você, aquilo é equilíbrio. Se eu tô dedicando menos tempo família e mais tempo ao negócio, aquilo é o que eu quero. Então aquilo é o meu equilíbrio. Naquele momento. Perfeito. E depois você vai colher lá na frente outras coisas. Então esse lugar do controle, cara, não é sobre isso. Não é ficar frustrado, porque controle significa sofrimento. Você pode apostar. Se alguém planeja uma agenda e acha que vai cumprir como planejou, não vai. E se você depositar a sua satisfação no cumprimento da sua agenda, meus pêsames, você nunca vai estar feliz. Você nunca vai cumprir. Qual é a chance da gente cumprir exatamente o que a gente planejou? A gente não tem, primeiro, bola de cristal para ver o que vai acontecer, porque os eventos acontecem durante os momentos. E segundo, cara, esse é um processo para justamente a gente não ter controle. Para justamente a gente soltar, permitir que a vida me surpreenda. Cara, que surpresa tá aqui, velho. Nunca imaginei, nunca planejei. Olha eu aqui. E então é sobre isso, é abrir os espaços. Mas é sobre você ter as suas prioridades e você saber o que é que você quer, o que é que você quer priorizar, etc, etc. Ricardinho sabe, irmão? Que porrada, viu? Veja, posso só fazer uma pergunta Deve. relacionada à questão da agenda que eu fiquei
curioso, porque eu já tentei fazer uma agenda pra mim Sim. e nunca consegui cumprir. Por quê? Eu nunca consigo lidar com a frustração de nunca conseguir cumprir Esse é o problema. Arrisca. a risca. 100%. Como Esse é o lidar? grande problema da sociedade, inclusive. Como lidar com Como isso? lidar com essa frustração? Vamos lá. Quem disse isso a você que você precisa cumprir o que você planeja? Quem disse isso? Cara, isso é uma coisa nossa. Uhum. Quando a gente planeja, só faz sentido a gente cumprir tudo. Sabe de onde vem isso? Do nosso perfeccionismo, da nossa vontade de fazer o ideal. Cara, se liberte disso. Entenda que a vida é dinâmica. Você não vai prever tudo que vai acontecer na semana. Mas você fez escolhas. E você vai mudar. É por isso que o replanejamento é um dos pilares desse processo. Vou dar um exemplo. Suponhamos que hoje à noite você planejou estudar. Sei lá, você tá num projeto aí de audiovisual no Brasil e você precisa estudar uma tecnologia nova que surgiu e você programou pra hoje. Aí liga um amigo seu. Ricardinho, pô, tô por aqui, cadê você? Vamos sair. Porra, o cara veio de fora, me ligou. O que eu faço se eu tivesse na minha agenda? Eu pegaria aquele compromisso de estudar, já remanejaria pra outro dia, tipo um domingo de tarde, sei lá. Cara, vou botar isso aqui no domingo de tarde, vou sacrificar meu domingo, em detrimento desse amigo que me ligou e que eu vou dar atenção a ele. Ao invés de eu pontuar na vida profissional agora à noite, eu quero pontuar na vida pessoal. E eu uso esse termo pontuar pra só brincar, Sim. pra dizer que a gente tá gamificando, digamos assim. Cara, quando você pega esse compromisso, move pro domingo, você liberou o espaço pra poder usufruir daquele momento com seu amigo. Quando a gente não tem isso, sabe o que acontece? Você definiu na cabeça, normalmente os compromissos ficam na cabeça. Você definiu na cabeça que hoje à noite você vai estudar aquilo. Seu amigo te liga, você vai. Aí sabe o que acontece? Você nem curte seu amigo direito porque você fica, caramba, deveria estar estudando agora. Pô, eu planejei isso, eu deveria cumprir. Você nem curte ele direito bom, e nem tá estudando, cara. Então você não tá 100% em nada. É. O objetivo desse processo é que você esteja 100% naquilo que você tá fazendo. Cara, eu estou aqui 100% aqui. Eu não tenho nem noção do que tá acontecendo no mundo, se tá pegando fogo em algum lugar, se meu filho tá pensando. Não importa, cara. Eu estou 100% aqui. Meu celular acabou de tocar aqui agora. Mas eu tô aqui. Eu reservei esse horário aqui, avisei as pessoas e disse: eu vou estar ocupado nesse momento. Eu estou 100% aqui. Então, livre-se dessa expectativa, expectativa, de que você precisa cumprir 100% do que você planejou. Livre-se disso. Porque, a mesma forma, as 5 vezes de atividade física que eu planejei, eu fiz 3, por que você vai ficar triste, cara? Pô, você fez 3, cara, você não tá sedentário, não. Comemore. Uhum. Mas se incomode pra próxima semana você fazer diferente, se você quiser fazer diferente. Esse incômodo também é necessário, né? Por isso que o balanço semanal é o principal ritual dentro da metodologia, porque é ali onde você vai ter uma conversa com você mesmo, daquilo que você definiu, daquilo que surgiu. Cara, olha que curioso, essa visita do seu amigo, no balanço, você provavelmente vai agradecer. Porra, que momento massa. Você vê, não tava planejado, cara. Uhum. E eu fiz uma coisa que não tá planejado, que me deu uma puta felicidade, e que se eu seguisse o meu planejamento pra cumprir a meta, eu estaria me privando de viver esse momento, cara. Porque eu tinha que estudar. E pode ser que até esse estudo, por isso que na filosofia dessa metodologia aqui, a meta, ela não é diária. Apesar dela ter um dia e hora pra acontecer, mas a meta é semanal, é do ciclo. Uhum. Justamente para você poder ter essa flexibilidade de movimentar, para você acomodar as situações que vão acontecer na vida que você não tem controle, que você não vai prever. E para justamente você estar nesse lugar de felicidade, pô, tô feliz. Tô feliz com a minha semana. Sabe? E as pessoas ficam, cara, passa a semana, passa outra semana e as pessoas estão tristes, cara. Porque não fez as 5 vezes de atividade física, porque deixou de estudar e teve que ficar com o filho. Ó que viagem, eu deixei de estudar pra ficar com meu filho. Pô, era pra estar feliz, cara. Porque eu tô vivendo um momento de tempo de qualidade, mas às vezes não é isso. As pessoas estão divididas, né? Então, assim, se livre dessa expectativa de cumprir o que você planejou e
passe a olhar o que você fez e a saborear o que você fez mais. Passe a olhar a sua jornada. E entenda que você vai replanejar tudo. Então a sua meta, teve uma vez que uma das minhas clientes falou assim, caramba, Alex, cumpri 100% da minha agenda essa semana. Eu, peraí, tem uma coisa errada. Nada de novo aconteceu na sua vida, não é possível. Nenhuma oportunidade. E outra, isso pode ser ruim, acredita? Porque pode ser que estejam surgindo oportunidades E você E não ela esteja tá- permitindo. e ela não tá permitindo. Ela tá presa ao plano. Então, pelo contrário, eu recomendo para as pessoas, cara, permita mudar mesmo. Para você aproveitar as oportunidades que surgem que você não vai planejar. Como eu fiz aqui. Surgiu a oportunidade, vou encaixar, com certeza, na agenda, porque isso aqui é prioridade. Né? Então, é sobre isso, entendeu? Se livre desse lugar de eu preciso cumprir 100% do que eu planejei. Não existe isso. Muito bom, velho. É libertador saber disso aí. Porque gera uma frustração, né? Você. Gera, porque, sei lá, você disse pra você mesmo, vou correr. Amanhã, 5h30, eu tô correndo. Se você não conseguir correr, você vai ficar frustrado, que eu lhe conheço. Não. Ai, porra. Calma. Deixa eu molhar o bico, pô. Vá. Eu vou pegar o treino da manhã, vou jogar, pum, pro final do dia. Aí, como eu não cumpri o meu treino da manhã, eu abro mão de estar com meus filhos, de sair pra comer alguma coisa. Geralmente a gente sai, né, sexta, não sei o quê, pra cumprir meu treino. E se você quiser muito curtir com seus filhos, aí você bota pra um outro dia. E se você não conseguir cumprir, você não pode se frustrar. Porque no lugar daquilo, você fez alguma outra coisa que pra você é prioridade. É. Então você tem que exaltar aquilo que você fez, mais do que se culpar daquilo que você não fez, do que você planejou. E tem uma curiosidade também, que isso vale, é uma filosofia que eu uso, até no contexto de equipes nas empresas. Quando você planeja alguma coisa, e no caso da empresa, na verdade, a gente está fazendo um planejamento, né? O time está fazendo um planejamento com o líder, com outra coisa, com outros interessados. Na nossa vida, não. A gente planeja e a gente é o líder, né? A gente é quem vai executar e a gente é quem está sendo Sim. interessado. Na empresa, os interessados e quem executa são pessoas diferentes. Mas a filosofia é a mesma. Sabe qual é a filosofia? Sempre quando a gente planeja, existem, no fundo, Ricardinho, esse ponto também de você pegar aquela tarefa de estudos que você disse que ia fazer e se você disser, cara, eu não vou fazer hoje, mas eu só vou fazer próxima semana, você concorda que você fez uma renegociação com você mesmo daquele acordo que você fez? Se você fez essa renegociação, o seu resultado é que você atingiu a meta. Então, Sim. no contexto empresarial, quando um time monta uma meta, a meta do time é entregar 100%. Assim como a nossa meta é entregar 100% do que a gente está definindo fazer pra gente. Só que esse 100% ele é ou entregar aquilo que eu planejei, ou renegociar aquilo que eu não quero fazer ou que não deu pra fazer por algum motivo. E os times nas empresas, eles são provocados a aprender como é que se faz isso. Então são eles que vão até o líder para dizer, "Ei, a gente comprou, mas não vai dar para fazer isso." E tenta renegociar a expectativa dele, porque a expectativa dele tá esperando que aquilo seja feito, né? Uhum. Da mesma forma nesse contexto aqui, a nossa expectativa é que aquilo seja feito, que aquele estudo aconteça. Mas eu posso renegociar comigo mesmo. E mesmo assim continuar feliz. O problema é quando a gente não renegocia. O problema é quando a gente faz meta na cabeça ou no papel e a gente não gerencia. É por isso que a gente tem que planejar, mas a gente tem que gerenciar a jornada. Pra gente poder replanejar e a gente encaixar as coisas da melhor forma possível. Vocês percebem que isso é produtividade, cara? Percebe? Exato. Cara, eu fui produtivo, eu encontrei meu amigo. É isso, cara. Produtividade não é trabalhar mais, nem se matar de trabalhar, nem fazer horário. Não, pelo contrário. É conectar aquilo que você quer fazer com o que você tá vivendo. Isso é produtividade, pô. Muito E isso é felicidade. Porque isso gera felicidade. Porque é o que a gente quer viver. Alessio, me diz uma coisa. Se você pudesse escolher um momento da sua vida pra colocar num porta-retrato, que momento você escolheria? Caramba. Boa pergunta. Essa eu não esperava. Você me surpreendeu agora. Cara, eu acho que esse momento que eu passei recente agora,
de ter conquistado uma meta que eu defini aos 30 anos. Aos 30 anos eu defini a meta de aos 40 anos me aposentar. E esse aposentar, na época eu lembro que a galera ficava comentando assim: ah, Alex já quer parar de trabalhar com 40 anos. E não, é no sentido de... Quando a Quer gente ser mais dependente. quando a gente empreende, cara, a gente vive e convive e dorme com a incerteza. E, cara, não é gostosinho viver na incerteza, né? A gente que é empreendedor, a gente sabe como é difícil, assim. Cara, será que a gente vai conseguir botar comida na mesa esse mês com os trabalhos? É difícil, às vezes, cara, às vezes pô, deu ruim e tal. Vocês não, vocês são empreendedores de sucesso, vocês não passam por isso, não. Mas, cara, quando você tá ali na construção, eu já vi muita gente, cara, até par meu, assim, colega de profissão, tentar empreender e desistir. Voltar pra trabalhar, voltar pra ser empregado de novo. É um negócio difícil, cara, não é fácil, não. Então, aos 30 anos eu pensei, cara, eu preciso parar dessa noia do dinheiro. Porque, cara, o dinheiro é um recurso na nossa vida material fundamental pra gente viver bem. Pra gente tá tranquilo. Não tô nem falando de luxo. É pra gente realmente se alimentar, pra gente viver. Então, aos 30 anos, eu disse, caramba, eu quero aos 40 não precisar ficar nessa noia mais de... né? Porque eu sempre fui um cara muito preocupado com isso. Porque a gente, né, quer prover pra família e tal. E a gente vive as oscilações do mercado, de ter consultoria, de não ter. E aos 43 anos eu cumpri esse objetivo. Ou seja, esse sonho da liberdade financeira, né? Esse sonho de não precisar trabalhar pelo dinheiro. Só que, cara, esse momento foi um momento muito especial pra mim, porque ele coroou um grande sonho que eu tinha. Só que isso não me deixa feliz. É curioso isso. Eu não digo que... Aí você vê, a ciência comprova isso, né? Nas conquistas, né? Eu conquistei um marco. Mas, na verdade, isso me permitiu... Por que eu emolduro esse momento? Porque isso me permitiu começar a me abrir de uma forma mais tranquila para outras coisas. Só que eu comecei a descobrir que eu tenho uma missão relacionada a isso. Eu quero que as pessoas se abram sem precisar atingir isso. Não precisa atingir isso. Isso, na verdade, foi uma ilusão de minha parte. Eu descobri que a gente não precisa ficar despreocupado com dinheiro. E mesmo assim a gente pode viver bem. Então, isso é uma missão de conectar muito fortemente o espiritual com o material. Porque quando eu realizei esse objetivo, eu disse assim, caramba, eu conquistei tudo materialmente. Agora eu quero me dedicar à minha espiritualidade. Mas não é assim, cara. Inclusive, eu faço uma terapia espiritual. E eu recebi um direcionamento muito curioso, assim. Nesse processo, eu descobri a minha amiga que me acompanha nessa jornada, ela me disse assim, cara, sua linha de vida tá diminuindo. Caramba, será que eu não vou viver muito? E eu não entendi o porquê. E com o processo eu comecei a descobrir que isso é um negócio bem particular. Caramba, tô me sentindo muito à vontade pra falar aqui. Mas eu percebi e eu descobri no processo, pra tentar investigar isso, que eu lancei pro universo que eu vou me desvincular da minha missão. Então, a partir de agora eu vou tirar um ano sabático, vou meditar no Tibete, vou passar um ano num retiro, no monge. Cara, não é sobre isso. A vida é sobre conectar essas coisas e mesmo assim não sofrer, e mesmo assim não se preocupar. Para pra pensar. A gente já se preocupou com muita coisa na nossa vida, muitas. E se brincar, a gente se preocupa ainda com um monte de coisa.
O que é que adiantou essa preocupação? Nada. Foda. Nada, é foda, velho. Então, assim, cara, eu me preocupei na minha vida com muita coisa, caramba. Cara, eu sempre tive trabalho. Porque, cara, assim, eu me dediquei, eu sou um profissional que me dedico, né? Eu tava falando pra você que, antes da gente começar aqui, cara, eu tô estudando agora psicanálise. Eu já venho na minha jornada estudando psicologia organizacional, gestão de pessoas, psicologia positiva, neurociência. Eu vou estudar psicanálise agora. Cara, é um negócio assim que eu nunca imaginei. Eu sou um cara que vim da tecnologia, de exatas, eu tô estudando Sim. psicanálise. Mas, cara, eu acho que se a gente se organizar com um método adequado, a gente consegue viver muito bem, mesmo ganhando pouco, mesmo não vivendo a vida das pessoas, mesmo com um monte de sonho que ainda não realizou, sabe? E a gente sempre vai encontrar uma solução. Para de se preocupar, né, com as coisas que vão acontecer ou que não vão acontecer. Para de se pré-ocupado. É uma ocupação prévia sem necessidade. É. Porque, cara, quando o problema acontecer, você vai resolver, pô. Você vai encontrar uma solução. E eu fiquei cego com isso, cara. Eu só aprendi isso depois que eu acabei abrindo espaço pra descobrir essas outras coisas relacionadas a viver nessa plenitude, sabe? Então, hoje, cara, eu dedico uma boa parte do meu tempo pra ensinar essas metodologias pras pessoas. Pra fazer as pessoas vivenciarem. Cara, ó que curioso, eu fiz uma aula nesse mês de julho, no início do mês. Na verdade, uma pessoa me pediu uma ajuda, eu fiz 2 lives no meu Instagram. E aí, uma amiga minha disse: Alex, eu assisti suas lives, caramba, fiquei pirada com as coisas e tal, eu queria conversar com você. Aí eu falei, bora. E aí ela me pediu uma ajuda na parte financeira, eu ajudei. Aí depois eu disse, porra, eu posso fazer uma aula sobre isso que eu fiz com ela. Eu não posso deixar isso só pra ela. Posso fazer uma aula, gravar. E aí fiz uma aula e gravei. Cara, não tô preocupado com a quantidade de pessoas que estão vindo pra aula. Não tô preocupado com a quantidade de pessoas. Não quero ficar tendo métrica de vaidade. Eu quero fazer, gravar, lançar pro universo essas coisas. E uma pessoa que tá fazendo essa jornada, ela tá com uma situação financeira complicada. Porque eu vi o cenário dela, as ferramentas, eu acompanho a pessoa. E ela me disse esse mês, que disse assim, Alessio, eu já tava buscando outras fontes de renda, porque minha situação tá complicada, você deu pra você perceber. E ela disse que o chefe chamou ela e deu um aumento pra ela. Deu um aumento, sem ela pedir. Cara, você vê como a gente começa a se predispor a fazer, a energia vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Esse mês eu fiz 2 vendas no digital, uma mentoria de 5 dígitos que eu vendo, sem querer vender, sem fazer nenhuma iniciativa pra vender nada, eu simplesmente tô fazendo coisas pro universo e lançando as coisas. Então assim, mas gente, você não precisa esperar aquele momento ideal como eu esperei, de não se preocupar mais com a preocupação do dinheiro, de prover ou de ter ali as necessidades, mas assim, dá pra gente... É muito fácil falar agora, né? Mas eu quero ensinar isso pras pessoas, como cuidar desse material, mas convivendo com o espiritual, mas convivendo com esse lugar de tranquilidade, de felicidade, mesmo que as contas vão chegar e às vezes você não tem como pagar, mas justamente pra a gente entender que dá pra coexistir essas duas partes. Não precisa você viver a vida toda pra caçar o material e depois cuidar da espiritualidade. Eu achei que quando eu fiz a pergunta, eu achei que você ia dizer quando o seu sonho de guri de formar uma família. Cara, esse sonho de guri na verdade é porque eu acabei me conectando muito mais com esse propósito que eu tô vivendo hoje, sabe? Então, e foi esse fato que me abriu essa visão. Mas eu conquistei a minha família, só que eu passei por uma jornada que não foi fácil. Parece que, cara, o cara lá de cima ele Um jogador de xadrez. ele é minucioso no que ele faz. Eu casei com a Tatiana, minha esposa, em 2011. A gente tem 14 anos de casados, né? E 15 anos de relacionamento.
E logo em seguida ela ficou grávida. E a gente perdeu o primeiro bebê. Depois ela ficou grávida da segunda gravidez e ela teve uma gravidez ectópica abdominal. E ela teve que fazer umas cirurgias pressas, foi um negócio crítico. Gravidez ectópica abdominal ela gera perigo de vida mesmo, né, de morte pra mulher, pra mãe. Fez a cirurgia e tal. Essa é uma cirurgia que normalmente compromete as trompas e tal, mas não comprometeu as dela. Obviamente perdeu a segunda gravidez. Aí terceira gravidez, a gente perdeu novamente. Ficamos grávidos na quarta, perdemos novamente. Nessa jornada a gente foi buscando o que é que acontece, tratamento. Eu não tinha problema, ela não tinha. Na quinta a gente começou a fazer um tratamento experimental de uma vacina, que tirava meu sangue, fazia uma vacina, aplicava nela. A gente ia pra Salvador. E aí tava naquela expectativa e aí a gente perdeu novamente. Cara, nessa hora eu já tava assim, cara, putz, chega, vamos adotar. Mas a Tati disse, não, eu quero ser mãe. E aí a gente fez uma última tentativa com um cara de fora de Campinas, que era o professor desse cara de Salvador. O cara de Salvador disse, gente, eu só posso indicar o meu professor. Então, já que o tratamento que a gente fez aqui não deu certo. Aí a gente foi, coincidentemente, eu tava trabalhando em Campinas, prestando um serviço lá numa empresa lá. Ó que curioso, né? Eu estou na cidade, prestando um serviço, todo mês eu ia pra lá, uma semana por mês pra lá trabalhar. E onde é a cidade do médico que a gente vai se consultar? Campinas. E aí, numa das minhas viagens a trabalho, eu levo ela, a gente faz uma consulta, mais uma vez ele faz um tratamento experimental, ele descobre o que aconteceu. Minha esposa tinha um problema da coagulação. Ela tomou uma injeção todos os dias da gravidez, durante os 9 meses. E aí, era sempre assim, no terceiro mês a gente perdia. E aí, fazer curetagem. Cara, tem uma vez que a gente fez curetagem na Santa Helena. Ela fazia curetagem e barulho de bebê nascendo. Imagine o quanto a gente sofreu. Foi uma jornada. E aí a gente fez esse tratamento com esse cara de Campinas e aí deu certo. O Rafinha nasceu. Foram 6 anos tentando. Na verdade, a gente não esperou 9 meses pra ter um filho. A gente esperou 6 anos. E a gente esperou sofrendo. Em cada perda, em cada etapa. É muito difícil perder, né? Sempre as perdas são bem duras. Quem já passou por isso sabe como é, mas isso nos ensinou a persistir, mais uma vez. Né? E eu acredito muito a ela. Né? A mulher e a Tatiana, que ela disse, eu quero ser mãe. E se eu fosse mulher, eu acho que eu teria a mesma atitude também. Porque eu acho que deve ser um negócio sensacional, né? Não gerar um ser humano dentro de você. Deve ser um negócio que a gente nunca vai entender. Então, assim, cara, o Rafa é uma criança muito especial pra gente. E a gente... Só que ele vem com muita tensão, né? Caramba! Inclusive, quando ele nasceu, ele foi pra UTI neonatal, porque ele teve um desconforto respiratório, foi cesárea, né? Então deve ter ingerido... Enfim... E aí, ele foi recheado, ele teve cólica, então foi um processo bem... Então, esse misto de tensão com vivenciar aquele processo, eu acho que minha esposa muito mais se preocupava do que vivia, de fato, né? Então, isso super normal, né? E ó que curioso, mais um aprendizado, né? Como é que a gente consegue usufruir disso tudo, e mesmo assim com essa pontinha de preocupação, o que é que vai acontecer, será que ele tem algum problema? Então, mais uma vez, né, a gente pode coexistir, né, nesse lugar do material, do espiritual, dessas coisas todas. Então, o meu propósito tem sido esse hoje. Então eu tô ajudando muitos empresários, assim, que me pedem ajuda, tô fazendo essas aulas abertas nas minhas comunidades, então eu tenho comunidades de todas essas metodologias. E todo mês eu faço uma aula. Então eu fiz esse mês foi o mês da produtividade na vida, na gestão do dinheiro. Esse mês de agosto agora vai rolar o mês da produtividade nos estudos, aí fiz uma aula. E tudo isso ensinando as pessoas as metodologias, para elas poderem se beneficiar. Então assim, eu tô deixando tudo gravado para ficar pro universo. Aí eu tenho planos já fui coautor de livro, mas eu quero escrever alguns livros da metodologia também, para realmente esse legado ficar,
né? Porque eu vou passar, mas espero que esse legado fique, porque eu acredito que... E outra, eu não me envaideço de ter construído isso, porque a gente é só instrumento, né, velho? Então, a gente, com certeza, eu tô sendo muito bem orientado pra realmente cumprir esse propósito, essa missão. Mas eu tô muito feliz, cara. Tô vivendo uma fase da minha Show de vida, bola, assim, meu. muito feliz com a minha família. Então, a gente cultiva muito o amor no nosso lar. E, de alguma forma, eu quero falar disso também pras pessoas, sabe? Eu acho que a gente pode amar mais, se preocupar menos, se estressar menos, realizar aquilo que dá pra fazer, alinhar as nossas expectativas com aquilo que é possível fazer, estar feliz com isso. Então, assim, é esse o meu lugar hoje aqui neste planetinha Terra. Episodião, hein, Ricardinho? Esse foi Episodião, bala, meu meu irmão. irmão. Esse Tá, foi porra, bala. densidade da porra de Esse conteúdo, é. hein, meu irmão? Esse é aquele episódio que a pessoa tem que mudar alguma obrigado a coisa na assistir. cabeça. Tem uma coisa que eu queria falar, que foi uma das coisas que também foi uma guinada na minha vida, assim. Eu comecei a estudar sobre a finitude da vida. Esse lugar de que todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai partir. E esse lugar do apego, né? Do apego a este plano, às pessoas, às coisas. Aí eu fui estudar sobre isso. E eu fui estudar um tema que é da área da saúde chamado cuidados paliativos. Que é uma área da saúde que cuida de pacientes em estado terminal. Ou seja, pessoas que já sabem que vão morrer. Uhum. Que estão ali com um tempo de vida limitado e tal. E eu vi uma matéria de uma enfermeira australiana, enfermeira paliativa, que cuida de pacientes terminais, e ela escreveu um livro sobre o que ela vivenciou com esses pacientes, sobre o que eles falavam. E ela fez uma lista dos 5 maiores arrependimentos que essas pessoas falavam. Caramba, do que você mais se arrepende na vida, assim? E outras pessoas estão numa situação de que vão morrer a qualquer momento. Então, quer ver momento mais desapegado do que esse, né? Porque o cara vai partir, né, velho? Então o cara começa a se despojar de muita coisa. Cara, sabe qual foi o primeiro arrependimento que essas pessoas falaram? Eu não deveria ter trabalhado tanto. Cara, quando eu li isso foi um tapa na minha cara, mas de uma intensidade gigantesca. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Foi por causa disso que eu fui buscar as técnicas de equilíbrio e tal, de viver mais também. Só que, olha que curioso. Aí eu fui num evento de cuidados paliativos que teve aqui em Aracaju. Inclusive, teve uma palestrante que é uma pessoa muito famosa no Brasil, escreveu um livro, que é a doutora Ana Cláudia, que é uma geriatra médica paliativa. Ela escreveu um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro bem famosinho, ela é bem famosinha também e tal. Eu fui pra esse evento e ela tava lá palestrando. Cara, eu vi uma coisa nesse evento que me impactou fortemente, assim. Um psicólogo lá, aí teve palestra com uma paciente de metástase em câncer terminal, ela falando de, caramba, hoje eu passo 5 minutos com meu filho e parece uma eternidade. Sabe, a noção do tempo muda pra essas Sim. pessoas. Sim. E é impressionante, 5 minutos pra gente não é nada, né? 5 minutos pra gente é... Então, um psicólogo palestrou nesse evento e ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse o seguinte: todos nós somos paliativos. Porque todos nós vamos morrer. E vocês sabiam que os paliativos têm uma vantagem sobre nós? Eu falei, caramba, uau. A vantagem que eles têm é que eles sabem que eles vão morrer. E eles sabem a data e hora que eles vão morrer. A gente não sabe. Pode ser que a gente parta amanhã. Cara, quando eu vi isso, eu criei uma ferramenta dentro do One Life Sprint para falar sobre isso. E eu comecei a divulgar sobre essa ferramenta e falar nas comunidades que eu conduzia, nos encontros. Eu fazia encontro todo mês, juntava 30, 40 pessoas, era um negócio massa, antes da pandemia. Depois o negócio ficou tudo online, né? Eu criei uma ferramenta que eu chamei de LD Project.
ou Last Day Project, Projeto Último Dia. E eu queria trazer aqui porque você pode fazer essa ferramenta. Pega um papel, escreve Projeto Último Dia. E nesse papel, você vai escrever o seguinte. Imagine que você sabe que amanhã você vai partir. Imagine que você chegou a um diagnóstico, Deus o livre e guarde, se puder não acontecer. Mas imagine que você recebe um diagnóstico, cara, você vai partir amanhã. Cara, se você receber esse diagnóstico, se você sabe que hoje é o seu último dia, qual é a lista de coisas que você iria fazer agora? Muito bom. Com quem você gostaria de estar? Com quem você gostaria de ligar ou se encontrar para se reconciliar, para dizer o que pensa? Provavelmente nessa sua lista não vai ter comprar nada, nem economizar dinheiro, nem gastar dinheiro, nem nada material. Provavelmente só vão ter nessa lista coisas relacionadas às pessoas que você ama, aos relacionamentos, que inclusive é sobre isso, são os relacionamentos, isso também já tem pesquisas científicas falando sobre isso, é o que traz longevidade, cultivar bons relacionamentos. E cara, procure, quando você acabar essa sua listinha, procure toda semana fazer algum item dessa lista. Muito bom. Ou vários itens dessa lista. E comece a viver a sua vida como se amanhã fosse o último dia. Cara, eu comecei a viver dessa forma. E, cara, quando a gente começa a viver dessa forma, a gente entra num lugar de desapego tremendo. E de intensidade de vida tremendo. Então, quando eu estou com meu filho, com a minha esposa, na praia, vendo o mar, sentindo as ondas, que é um lugar que, pra mim, é uma conexão com Deus muito forte quando eu tô no mar, na praia, na natureza, enfim. Quando eu tô naquele lugar, cara, eu olho, eu respiro, eu agradeço, eu digo assim, cara, pode acabar tudo agora, se quiser. Eu não preciso de mais nada. Eu acho que a gente precisa viver momentos como esse. A gente merece. Mensagem final forte, né, Carlinhos? Porra. Caralho. Então a gente precisa cultivar o desapego, a matéria, a tudo, cara. E isso vai nos forçar a viver intensamente o último dia. Mas de verdade, não é na palavra. Ah, não, eu vivo intensamente como se fosse o último momento. As pessoas falam isso, mas... Cara, eu tô aqui amanhã, eu tô sempre aqui. Mas você exercitar o desapego e você... Cara, os momentos com meu filho são momentos bons, mas, cara, quando você escreve, você diz, caramba, esse momento tá na minha lista. Cara, dá uma potencializada na sensação positiva. Isso acontece muito comigo. Então, assim, é sobre isso, né? Inclusive, eu até brinco com os amigos, Alessio, vamos mês que vem fazer isso, se eu tiver vivo. Se eu tiver vivo, eu vou. Muito bom, velho. Então, assim, é sobre isso, é sobre viver o presente, né, cara? Cara, o presente é um presente. Para de se preocupar com o passado, sai dessa depressão. Para de se preocupar com o futuro, sai dessa ansiedade. Cara, é o presente. E, velho, a gente não vive o presente. A gente ou tá lamentando o passado ou tá pensando no futuro, no que é que vai acontecer. A gente não está no presente. E a gente precisa exercitar esse lugar. Eu vou te perguntar uma coisa agora. Nós estamos aqui nesse momento presente. Qual é o problema que existe agora? Que nada. Qual é o problema que temos agora, nesse momento presente? Tá com problema, Ricardinho? Tô. Provavelmente esse problema é um problema que vai acontecer. Vai. Mas no presente não tem. Cara, e as pessoas precisam acessar Velho, eu esse tenho lugar. uma provocação pra você. Eu quero que você resuma. Estamos no limite do nosso tempo. Quero que você resuma em uma frase esse episódio de hoje. Uma frase, viu? Uma frase. Planeje a sua vida
como se ela nunca fosse acabar. E viva a sua vida como se ela fosse acabar hoje. Muito bom. Temos um tema? Acho que sim. Muito bom, velho. Nem Tem que ver a quantidade. Desativo o Plaude. Desativo o Plaude. Muito, velho, obrigado, viu? Show de bola. Porra, eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Do caralho demais. Obrigado demais. Muito Foi ótimo bom. te conhecer. Foi ótimo estar aqui nesse lugar que já passaram tantas figuras ilustres. Fico muito honrado de estar aqui, de verdade. Muito bom. E Muito espero bom. que isso reverbere no universo de forma positiva. Amém. Ricardinho, episodião, valeu. Valeu demais, Mais véio. um. Tamo Demais, junto. véio. Turma, Foguete Sem Ré toda terça-feira, 5h30 da tarde. Não esqueça, você que acompanhou esse episódio magnífico até o final, não esqueça do seu like, não esqueça de compartilhar com sua família, com seus amigos, com a galera do seu time. Fantástico. Valeu, turma. Sou Bruno Oliveira e esse é o Foguete Sem Ré. Fui.